Para ajudar quem sofre de obesidade e deseja perder peso, uma lei foi sancionada recentemente e prevê a liberação de uso e produção de alguns medicamentos para emagrecer. Dentre eles estão os inibidores de apetite e os controladores de saciedade. Os remédios foram liberados contra a indicação da Anvisa, que em 2011 já havia proibido a produção e venda dos medicamentos. De acordo com o órgão, que é o responsável pela liberação de remédios no Brasil, esses medicamentos trazem riscos aos pacientes. São drogas que podem viciar, então a gente tem que utilizar com controle médico, tá? Com prescrição adequada, com monitorização dos efeitos adversos. Como são drogas estimulantes do sistema nervoso central, a anfepramona, o mazindol e o femproporex, são drogas que podem deixar a gente um pouco mais ansioso, a pressão subir um pouco, o coração disparar, a pessoa ficar um pouco mais agitada, um pouco mais taquilálica, tá entendendo? Falar demais, entendeu? Dormir menos, dar boca seca, entende? Então, só que nas doses preconizadas, esses efeitos adversos são muito pequenos, tá? São controláveis e a gente não tem um problema tão grande com efeito adverso. Os remédios liberados foram os derivados da sibutramina, a anfepramona, o femproporex e o mazindol. De acordo com este endocrinologista, esses remédios devem ser tomados em casos específicos e também com indicação médica. Pacientes que têm um índice de massa acima de 30, ou seja, obesidade, ou que têm um índice de massa acima de 27 com duas comorbidades, tá? Associadas à obesidade. Então, essas pessoas teriam indicação de uso dessas medicações. Ah, mas se eu tenho um peso menor, quer dizer que eu não posso usar? Não, até pode usar, mas o uso tem que ser individual, né? Avaliar o risco-benefício com o seu médico e ter um controle do uso dessas medicações. De acordo com dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou 60% no Brasil, passando de 12% em 2006 para cerca de 19% em 2016. Essa mulher, que não quis ser identificada, fazia parte desta estatística. Ela foi diagnosticada com obesidade nível 3 e durante muito tempo tentou emagrecer com o uso de remédios. De acordo com ela, a medicação fazia efeito e ela emagrecia até 10 quilos em poucas semanas. Mas apesar dos resultados positivos, o medicamento causava muitos efeitos colaterais. Com a medicação eu não conseguia fazer atividade física, porque daí eu ficava bem ruim, assim, tinha tontura, desmaio por qualquer coisa. Na época da faculdade eu lembro que eu desmaiei uma vez no hospital, estava no estágio e desmaiei. Para tentar inibir a automedicação, a lei aprovada pela Câmara dos Deputados classificou os medicamentos como tarja preta e eles só podem ser vendidos por meio da retenção da receita médica de cor azul. Apesar de todos os esforços dos órgãos públicos para tentar inibir a venda ilegal dos medicamentos, ainda é possível comprar os remédios pela internet. Nesse site aqui, por exemplo, eu consigo encontrar caixas de sibutramina para venda, sem precisar da receita médica. E não são poucos os anúncios que ofertam estes remédios. Em um grupo numa rede social, uma pessoa publica que vende 3 tipos de medicamentos, até mesmo os importados. De acordo com o endocrinologista, comprar remédios sem a receita médica é ilegal e, além disso, é um risco para a saúde de quem consome. Medicamento controlado não pode ser comprado pela internet, e muito menos sem receita. Então, a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo uma coisa ilegal. Então, ela tem que saber que ela está colocando a saúde dela em risco. Como são remédios que devem ser utilizados após prescrição médica, é muito importante ter o acompanhamento de um profissional qualificado. Essa outra mulher já utilizou remédios por conta própria durante muitos anos e também sofreu com os efeitos colaterais. Emagrecia 10 quilos, 8 quilos, em seguida eu voltava o peso todo de novo, ainda dobrado, alimentação regrada, né? Não sou muito de praticar esportes, mas o peso voltava dobrado. E não contando também com os efeitos colaterais, vários. Tive vários problemas, inclusive com tireoide, por tomar medicação que forçava a tireoide a trabalhar. Tive problema cardíaco também, que tenho certeza que isso influenciou. Muita tontura, muita reação.
A medicação que eu usava me dava uma reação que eu, às vezes, estava deitada, eu levava um pulo na cama, tremendo todo o corpo. De acordo com o endocrinologista, os medicamentos, se tomados corretamente e com acompanhamento médico, podem ser uma outra alternativa para quem sofre de obesidade e deseja emagrecer. Então são drogas que realmente a gente tem que ter rigor, tá? Mas são drogas que ajudam no controle da obesidade? Sim, ajudam. São uma opção a mais para o tratamento da obesidade, principalmente para aqueles pacientes que têm um poder aquisitivo menor e não conseguem adquirir as drogas novas que têm um custo realmente muito alto.